Fala rapaziada, aqui quem fala é o Bernardo e hoje eu vou contar a história do Eduardo, de grandes times e seleção brasileira. Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, então bora pro vídeo, fechou? Vamos lá. Jorge Eduardo Gomes de Souza, mais conhecido como Eduardo, nasceu no dia 24 de março de 1965 na linda cidade de São Pedro da Aldeia, estado do Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Eduardo veio de uma família muito humilde. Ele é filho de um caminhoneiro e de uma empregada doméstica, mas ele teve uma infância muito boa e ele sempre foi apaixonado pelo futebol. Ele começou a jogar nas categorias de base do Fluminense. Pelo Fluminense, jogou bem, ajudou o clube a ser tricampeão carioca, e o Eduardo jogou muita bola pelo Fluminense, mas deixou o clube em meados, quando retornou ao Fluminense. Pelo Fluminense foram 75 jogos e 2 gols marcados. Além de mais nada, 3 títulos conquistados, que no caso o Campeonato Carioca. Depois ele passou pela Seleção Brasileira. Pela Seleção Brasileira foram 4 jogos, 1 título e nenhum gol na rede. Ele ia disputar a Copa do Mundo de 1990, só que o técnico Lazzaroni na época não levou o Eduardo por conta de bebida. O Eduardo bebia muito e os críticos maldosos começaram a chamar o nosso lateral de Eduardo Cachaça, nome que ele nunca aceitou de bom grado. Aí, depois disso, ele deixa o Fluminense e vai para o Cruzeiro. Pelo Cruzeiro, jogou bem. Foram 25 jogos, 1 gol e conquistou o Campeonato Mineiro de 1990. Mas deixou o clube para jogar no Vasco da Gama. Pelo Vasco, jogou muito bem. O Vasco conquistou a Taça Guanabara, a Taça Rio, o Campeonato Carioca, a Copa Rio e etc. E além do mais, eles foram semifinalistas do Campeonato Brasileiro, porque naquela época o Brasileirão era mata-mata, era igual a Copa do Brasil. Só que no jogo contra o Flamengo, o Eduardo rompeu o braço, ele machucou o braço e jogou com o braço enfaixado e foi aplaudido de pé pelas 2 torcidas. Só que o Vasco perdeu para o Flamengo de 2-0 na semifinal. Pelo Vasco foram 65 jogos, 4 gols e 4 títulos. Aí então, Eduardo vai para o Rio Grande do Sul para jogar no Grêmio. Pelo Grêmio, jogou muito bem. O Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho de 1993, derrotando ninguém mais que o Internacional na final. E o Eduardo fez uma bela amizade com o Denner Augusto de Souza, que infelizmente o Denner foi vítima de um acidente automobilístico e morreu aos 23 anos em 1994. E o Grêmio foi semifinalista da Copa do Brasil, ganhando do Flamengo por 4-3, chegou na final, mas acabou perdendo para o Cruzeiro. Aí então, Eduardo deixa o Grêmio e vai para o Santos. Pelo Grêmio foram 27 jogos, 4 gols e 1 título. Aí então, Eduardo vai se aventurar nas terras paulistas e vai para o Santos Futebol Clube. Pelo Santos foi uma breve passagem, foram 10 jogos e nenhum gol. Sem clube, em 1994, Eduardo recusa uma proposta do Flamengo e acerta pelo Botafogo. Pelo Botafogo foi uma breve passagem rápida e ele foi apontado como o principal culpado pela derrota do Fogão numa goleada contra o Fluminense por 7-1. O Botafogo perdeu para o Fluminense de 7-1 em pleno Maracanã e ele foi apontado como o principal culpado. Pelo Botafogo foram apenas 2 jogos e 1 gol marcado. Aí então, em 94, Eduardo retorna novamente ao Fluminense. Sua estreia foi contra o Náutico, ganhando de 3-1. Somando nas passagens, Eduardo foi apenas 75 jogos, 2 gols e 2 títulos conquistados. Sem clube, Eduardo recusa uma proposta do Flamengo, como eu dizia, e vai para a Ponte Preta. Pela Ponte Preta, passou pouco tempo, foram apenas 11 jogos e 1 gol. Depois ele passou pelo Volta Redonda, foram apenas 6 jogos, nenhum gol e 1 título, que foi a Série B do Carioca. Depois ele passou pelo Madureira, só que pelo Madureira foi uma breve passagem, foram apenas 5 jogos. Em 1997, Eduardo fica 1 ano sem jogar, já que em 1998 ele acerta com o Friburguense de Nova Friburgo. Pelo Friburguense se tornou um grande ídolo. Foram apenas 83 jogos e 11 gols na rede. Depois ele passou pelo Itaperuna, no Rio de Janeiro, só que teve uma breve passagem por lá. Passou pelo Goitacás, também uma breve passagem. Passou pelo União Rondonópolis de Rondônia, pelo Crack, que eu não sei de onde é esse time, e passou pelo Vargem Alta, time do Rio de Janeiro.
Sem clube, Eduardo vai para o Casimiro de Abreu. Foram apenas uma breve passagem lá, não teve nenhum jogo e nenhum gol. Somando as passagens, Eduardo fez 315 jogos, marcou 23 gols e conquistou 4 títulos. E aí, sabia dessas curiosidades? Comenta e me segue, Bernardo. Rumo ao 100k.